Coração quebrantado pela saudade. Siga os seus estilhaços como gotas de lágrimas que formam pequenas poças que transparecem todas as nossas vidas e sonhos. Todos os eu e você, todas as promessas nessa vida e em outras mil. Esse poema foi escrito pelo poeta Andarilho Solitário de São Gonçalo, conhecido também como Tiago Batussai, que está aqui do meu lado. E esse vídeo, que considero épico, tem a promessa de abordar o assunto da depressão com um relato dele como paciente, eventualmente que não é o meu, e eu como um profissional da saúde, aí da psicologia, dando o meu posicionamento a respeito dessa doença que já é considerado o mal do século e atinge pessoas de todas as camadas sociais, de todas as faixas etárias, e impossibilita, inclusive, pessoas de trabalharem, pessoas de estudarem, terem vidas amorosas, terem uma vida promissora e que pode até levar a óbito. E o nosso amigo Tiago, ele usa justamente os poemas para poder fazer a limpeza da chaminé, como Freud dizia, de soltar o seu inconsciente, mesclando com o consciente, e de uma forma até terapêutica, colocar esse dom que ele tem. Quem escreve poemas tem um dom fantástico, e nós vamos falar sobre justamente tudo isso que eu falei agora. Isso aí, irmão. Quanto tempo que você faz os poemas, Thiago? Eu comecei em 2004. Eu comecei a escrever poemas em 2004, eu tinha 17 anos, né? Agora eu tô com 35, já tá quase o dobro do tempo. Verdade. Né? O dobro do tempo. Daqui a pouco tem 20 anos. Inclusive eu tenho uma página no Facebook de poemas, né, que você até faz parte, que ela vai completar 10 anos esse ano, no dia 16 de abril. Vai completar 10 anos e eu já estou escrevendo desde aquela época. Eu comecei a escrever poemas ali no meu quarto, quando eu estava talvez começando uma síndrome já de depressão, talvez nos estágios iniciais, quando você não percebe que você possa ter a doença, sendo que nós temos que levar em consideração que naquela época não se falava tanto quanto hoje. A internet estava nos seus primórdios também, né? A internet ajuda muito a divulgar as informações, e na época nós tínhamos a internet de escada com todas as suas limitações. Hoje em dia, inclusive com o Facebook, com o YouTube, você consegue até divulgar mais o seu trabalho, você consegue expor mais a sua escrita. Eu tenho um blog que eu não escrevo mais, o blog caiu em desuso, mas hoje em dia com as páginas do Facebook também estão caindo em desuso, mas ainda vão perdurar por um bom tempo, conseguem divulgar esse tipo de trabalho. Sim, é porque naquela época não se falava tanto em depressão, não se abordava tanto depressão. A internet, como você bem disse, estava engatinhando, porque hoje a internet aborda tudo quanto é tipo de problema, de doença. E isso é até bom, porque melhora para espalhar a informação. Naquela época não era bem assim. Então eu comecei a escrever ali de noite, ali na janela do meu quarto, e comecei a pegar inspiração, comecei a escrever. Só que o que eu escrevia naquela época eram versos também de acordo com a minha maturidade. Sim. Porque com o tempo que você amadurece, e você vai refinando a sua escrita e ela amadurece junto com você. Então, naquela época, quando eu comecei a escrever, eu não escrevia temas que eu escrevo hoje em dia. Inclusive, a própria letra muda.
A Sim. nossa letra, se você pegar sua letra do ano passado, de 2 anos atrás, ela é totalmente, não totalmente, mas um pouco diferente do que ela é hoje. Porque quando você escreve, você imprime ali a sua personalidade, a sua ansiedade, a sua tristeza. Sim. Tudo sai na sua escrita. E você aprimora isso, né? Porque vira uma válvula de escape e também vira uma espécie de terapia. Sim. Você escrever é uma terapia para a alma, assim como exercício físico é uma terapia para o corpo. Verdade. Então, eu comecei a escrever expressando minhas emoções, sentimentos. E o que acontece? Eu me inspiro muito em paisagem, principalmente em elemento. Eu me inspiro muito em chuva. Muito em chuva. Eu também. Chuva me inspira muito. Chuva. E principalmente paisagem. E paisagem urbana. Eu amo prédios. Eu amo edifícios. Eu amo prédios. Depois, com o tempo, de uns anos para cá, comecei a criar uma paixão também por casas. Eu gosto de andar em ruas e reparar em casas, porque eu gosto, sabe do quê? Da arquitetura da casa, os formatos das casas. Cada arquitetura tem a sua história, tem o seu tempo. Sim, eu admiro. Então, por exemplo, ali em São Gonçalo, onde eu moro, cara, tem casas feias, tem casas pobres, mas tem casas lindas. O portão, detalhes de portão lindo, parede, a casa, pintura, janela, telhado, eu acho isso tudo fascinante. Mas principalmente prédios, edifícios. Aqui, por exemplo, em Caraí, que a gente está gravando, eu amo esses prédios daqui, eu acho bonito. Isso aqui inspira muito. E na época eu morava num apartamento que era muito alto e era de frente para outros condomínios, que era ali na Marinha. Então eu tinha uma inspiração muito grande ali de madrugada, onde eu comecei a escrever. E de lá para cá eu fui aprimorando isso, né? Fui escrevendo mais. Assim como a depressão também foi agravando, N coisas foram acontecendo. E quais foram os principais sintomas da depressão? A depressão em si, ela desencadeia de forma diferente de acordo com a pessoa. Como é que foi o seu caso? Quando você percebeu que de fato estava com depressão? Quais eram os principais sintomas que o levaram a perceber que você tinha depressão? Cara, eu vou falar pra você. Eu gostava de sair muito. Inclusive, saí muito com você na adolescência, a gente já se conhece, né? Como eu bem disse, há 20 anos. A gente já tem uma amizade há 20 anos e tal. E eu gostava muito de sair. Só que, como eu fui solteiro por um bom tempo da minha vida, eu comecei a me sentir muito mal, porque eu saía com amigos e os amigos sempre tinham uma companhia e eu sempre estava ali naquele famoso segura-vela. Isso começa a incomodar. E quando eu comecei a sair mais sozinho, eu comecei a ter uma percepção que como se eu estivesse segurando vela de todo mundo ao meu redor. Isso começou a me incomodar. Sabe, eu ia para shopping, por exemplo, para ir no cinema. Sozinho. Só que eu chegava lá no cinema, tinha muitos casais de namorados e isso me incomodava. Se sentia como se fosse um estranho. Eles não faziam absolutamente nada de errado, mas eu me sentia mal. Esse tipo de coisa começou a me deixar um pouco recluso. Nessa época, a minha mãe começou a ter problemas de saúde grave. E eu parei de beber, né? Faz 15 anos que eu não bebo. E eu parei de sair para também tomar conta dela. Porque era só eu e ela. Isso aí que você fala ali na noitada, no bar do blues, sim, né? Isso aí. Só que isso aí contribuiu para eu ficar mais dentro de casa e ficar mais isolado. Porque realmente eu tive que fazer uma escolha, porque
Naquela época não tinha Uber, naquela época não tinha celular com rede social para se comunicar. Naquela época não tinha. O WhatsApp. Não tinha, você não tinha. Quem tinha uma condição melhor tinha aquele pacote de texto para você mandar uns 5 torpedos. Mas meu celular, ele não tinha essas opções de torpedo, era um celular simples. Então, por exemplo, se minha mãe passasse mal de madrugada e precisasse de mim, ela, coitada, ia ficar sem socorro. Se fosse hoje em dia, por exemplo, ela mandava uma mensagem no WhatsApp, eu pegava o Uber e ia pra casa. Mas naquela época não tinha isso, né? Então eu comecei a ficar mais recluso por conta de tomar conta dela. Nisso eu decidi parar de beber. Nisso que você decide parar de beber, muita gente que não é seu amigo, mas é colega de copo se afasta. Claro que os meus amigos de verdade permaneceram, né? Como o próprio José, como eu bem disse, já ia 20 anos de amizade, sempre esteve do meu lado. Mas muita gente se afastou. Sim. Então essas coisas, essas pequenas camadas vão complementando um quadro, né? Então isso tudo foi... Só que assim, só vai escalonando. E você não percebe. Eu já falei isso em terapia. A depressão parece muito aquele termo do sapo na panela. Você bota o sapo na panela com água fria, ele vai ficar ali tranquilo. Você bota o fogo baixo no fogão, vai começar a esquentar e ele vai continuar tranquilo. Porque ele começa a se adaptar à temperatura da água. Sim. Ele só nota que a água ali é prejudicial e vai matá-lo quando já está bem fervorosa e o corpo dele já está muito cansado e não vai conseguir pular. Então quando ele percebe que ele tem que sair fora, já era, ele vai morrer. Se você pegasse a água quente e jogasse ele ali, na hora ele pulava e saía. Verdade. Então a depressão para muita gente é assim. Você começa a se afundar em um mar morno e esse mar quente te acolhe. Você tem uma falsa sensação de acolhimento de uma zona de conforto. Aí envolve o quê? Tristeza. Tristeza. Só que você acha que essas coisas talvez sejam culpa sua, talvez seja normal, talvez seja início de vida adulta. A falta de informação, várias coisas acontecendo ao mesmo tempo, situações externas, né? Dependendo do que acontece na sua casa, nos seus ambientes, né? De trabalho, de estudo, faculdade e tal. Tudo isso vai complementando para esse quadro. E você às vezes não sabe que está em depressão e você está. E você está afundando e você acha que está tudo bem. Então, assim, no meu caso, a coisa começou a ficar mais agravante quando começou a vir pensamentos suicidas, né? E às vezes... Você tinha quantos anos nesse período? Já tinha uns 20, 21, por aí. Muitos pensamentos suicidas. Aí você, sem experiência, sem informação, você escreve coisas assim na internet, pensamento suicida e tal. As pessoas ao redor falam o quê? Que é frescura, quer aparecer, que tá fingindo carente de atenção, quer chamar atenção. As pessoas brigam contigo. Sim. Porque elas não entendem que às vezes esse textão que você escreve, às vezes é uma forma de socorro. Porque de ajuda, né? É uma forma de socorro porque você não tem orientação. Você não tem um estudo, você tá a norte, você tá perdido. Então, é uma tentativa de uma válvula de escape. Então, às vezes, quando você vê uma pessoa fazer um textão meio depressivo numa rede social, muitas vezes é isso. Essa pessoa não tem um discernimento. Ele não tem alguém para dar uma orientação. Porque para criticar, é muita gente. Pra caramba. E o que acontece? No meu caso, que às vezes eu escrevi em rede social e tal, e eu era tão criticado,
que isso me fez me isolar mais ainda. A pequena válvula de escape eu já não podia mais soltar, porque as pessoas se afastavam mais, entendeu? As críticas. Então você vai guardando isso mais ainda para dentro de você. Sim. E até então, de novo, sem conhecimento. Eu não tinha um conhecimento de, vou procurar uma ajuda, né, de um psicólogo, de um psiquiatra. Porque às vezes as pessoas julgam, né? Tipo assim, por que ele não buscou ajuda? Por que ele não fez isso? Por que ele não fez aquilo? Eu não tinha entendimento. Não tinha conhecimento. E isso é muito mais comum do que aparenta até nos dias de hoje, com internet e tudo e mais, muita gente não tem informação. Então, foi assim. E eu lembro que você, nessa época, você conversava muito comigo, eu estava me formando, e você também teve uma questão do peso. Sim. Né? Teve a perda do seu pai, a questão do peso. A obesidade também, você acredita que tenha sido um reflexo, além da genética, da depressão em si? Com certeza. Com certeza. Influenciou nos seus hábitos alimentares? Influenciou, porque você imagina, você ser uma pessoa com uma vida amorosa muito em baixa. E a questão da vida amorosa, ela está muito ligada com a aparência, de você se sentir feio. Exatamente. Você se sentia feio. Exatamente. Hoje você se acha o quê? Bonito, menos feio, mais ou menos? Como é que está hoje a sua aparência? Eu me sinto... Eu não gosto do meu rosto. Só que o que acontece? Eu sempre fui colocado para baixo com relação à minha aparência desde a minha infância. Por quem? Por parentes, por amigos. E esses amigos, eu até entendo que não faziam de forma maldosa. Fazia na forma de zoar, de brincar. Das consequências. Porque criança era assim. Criança bota apelido. Eu botava apelido nos meus amigos botavam em mim. Então, assim, quando eu falo que os amigos zoavam também, eu entendo que eles não tinham intenção de me machucar. Até porque eram crianças. E era só brincadeira. Assim como eu zoava, eu também era zoado. Tá entendendo? Mas os meus parentes faziam de uma forma maldosa. Então, eu cresci com uma ideia extremamente fixa de que a minha aparência ela é horrorosa, além de eu achar que esteticamente eu acho o meu corpo e o meu rosto feio. E quando eu cheguei na vida adulta, que eu comecei a navegar em redes sociais, eu conheci pessoas que falavam assim pra mim, você tem um sorriso bonito, você tem um rosto bonito, você tem a pele bonita. E eu automaticamente absorvi a ideia de que elas estavam de deboche com a minha cara, de escárnio. E isso me irritava. Eu não tinha a capacidade de entender que essas pessoas realmente estavam sendo sinceras. Então isso é uma coisa que eu trabalhei muito. Eu aprendi a entender e receber esse tipo de elogio. Sim. De eu entender assim, tudo bem, eu acho meu rosto feio, eu acho meu corpo feio, isso não vai mudar. Mas eu entendo que A ou B pode me achar bonito. Uma fulana pode me achar bonito, uma ciclana pode me achar bonito. Tá conseguindo entender? O que eu achava, que eu pensava, essas pessoas estão debochando de mim. Essa mulher tá debochando de mim, como é que ela tá falando que eu sou bonita? Ela tá tirando sarro de mim. Minha vida inteira eu sempre fui colocada assim, como uma pessoa feia. Mas a questão da aparência, inclusive minha mãe fala muito isso, ela é bem curiosa porque às vezes você se acha feio agora, não gosta de tirar foto porque acha feio e tal. Passa uns 10 anos e você vê as fotos, né, do passado, aí você vê, poxa, como eu era bonito eu não sabia.
E aí, naquele presente, você também, pô, tô feio. Aí vai passar mais 10 anos, você vai ver as fotos de 10 anos. Pô, era bonito e não sabia. A não aceitação gera isso. Nós temos que nos amar, nos aceitarmos do jeito que nós somos. A pessoa fica, você vai ficar careca. Se eu ficar careca, é problema. Vou embalar, cortar o cabelo, ficar careca, ou botar uma peruca igual do Calbi Peixoto, ou fazer um implante. Mas eu vou me aceitar do jeito que eu sou. A pessoa que tiver que encabeçar um relacionamento comigo até um casamento, vai ter que me aceitar careca. Assim é a vida. Eu não vou voar, não vou sair da rua porque eu tô careca. Não, embala e segue a vida. No meu caso, honestamente, eu olho as minhas fotos de adolescente e eu acho que esteticamente eu tô melhor. Tá melhor. Tá, por quê? Eu acho, por conta da academia, porque eu faço musculação, né? Apesar que a câmera agora, o ângulo não deve estar me favorecendo nem um pouco. Mas porque eu tenho muito excesso de pele. Olhando as fotos, as nossas fotos, na época do colégio, eu percebo que hoje você tá mais feliz. Você tá com um semblante mais feliz. Sim. Tá com um semblante mais leve. Sim. Sim, porque eu amadureci bastante, né? É aquilo. Minha adolescência com relação a sentimentos e tal era muito perdida. A gente não tinha informação. Hoje é diferente. Hoje eu tenho 2 anos aí de terapia. A própria academia. Uhum. Porque eu sempre fui a academia, ela veio antes ou depois do tratamento psicológico? Bem antes. E te ajudou em que sentido? Olha, é importante para você, às vezes, você que está assistindo o vídeo, segunda-feira eu malho, aí chega segunda-feira você não malha. Minha mãe vai fazer 60 e poucos anos, vai fazer quase 70, lá de 56. Ela vai estar acho que ela está com 66 anos. Enfim, começou a malhar agora, tá toda contente. Olha, tinha que ter malhado, claro, né, nos seus 50 anos, mas nunca é tarde para começar. Não, nunca é tarde para começar. A academia que eu malho lá, tem gente de 70 anos que faz musculação, tem gente de 60 e poucos anos que faz musculação. E falando no meu caso, o que acontece? Eu sempre fui obeso. Eu comecei a malhar com 18 anos, eu tinha 120 quilos na época, e fiquei malhando entre os 18 aos 21 anos. Na época, eu emagreci mais de 20 quilos. Depois, eu engordei tudo de novo, meio que num efeito sanfona. Aí eu lembro que em 2010, eu emagreci de novo. E sempre fazendo musculação. Só que é a musculação em conflito com a depressão. A musculação ela ajuda até uma certa parte. Uhum. De uma certa parte para frente... Te deu vergonha quando você começou a malhar? Não. Apesar de que eu sofri algum preconceito lá em 2018, 2019 na academia. Como? Sendo chacota de outros alunos que faziam piada, alunas. Porque um monte de cara musculoso e uma pessoa gorda, obesa. Isso, malhando, né, era alvo de piada. Mas isso, naquela época... Porque o que acontece? Hoje em dia, isso não acontece em academia. E se acontece, é muito raro. Costuma ser um ambiente até acolhedor, né? Hoje em dia é muito acolhedor. Hoje em dia, deve ter um caso ou outro, mas eu digo que deve ser assim, uma exceção assim, muito baixa. Hoje, uma pessoa obesa está malhando na academia e tem pessoas... musculosas, de vários tipos, musculosa, magra, te ajuda. Às vezes eles te ajudam, tá? Às vezes na minha, inclusive, eu me deparo com transexual e o pessoal olha de boa, compartilha. A academia que eu treino também. Tem pessoas que... Nos anos 90 seria até expulso. Sim, mas hoje em dia isso tá completamente diferente, graças a Deus. Graças a Deus. Na minha academia eu vejo pessoas malhando que você vê claramente que são homossexuais e tá tudo bem, ninguém mexe. Isso é ótimo,
Sim. porque merecem respeito. Tem idosas, idosos que Inclusive- malham, que também ninguém mexe, que também merecem respeito, assim como pessoas obesas, e tá tudo certo. Graças a Deus. Às vezes você tá fazendo exercício errado, até te ajuda, Sim. com o maior respeito, e isso é ótimo. Inclusive a depressão ela abrange também os gays, os trans. Não tem assim uma linha de sexualidade para poder ser desencadeada em maior proporção. Ela abrange todo mundo da sociedade, terceira idade, jovem, enfim, todos devem ser acolhidos. Sim. E para completar a sua pergunta, eu emagreci de novo, cara, em 2010, perdão. Só que tava muito efeito sanfona. E meu pai morreu em 2012. Foram anos terríveis. Entre 2008 e 2013 foram os piores anos da minha vida. Perdão. Onde minha depressão ela foi num ponto extremamente alto. Extremamente alto. E quase me matei em 2013. O meu peso, eu fiquei com 131 quilos. Eu estava muito acima do peso. Muito acima do peso. E estava muito desesperançoso. Até que em 2014 eu comecei a trabalhar numa empresa, estou nela até hoje. De 131 quilos eu caí para 90. Foi o seu primeiro passo assim, profissional? Foi nessa empresa? Não, eu já trabalhei em outros lugares. Uhum. Já trabalhei em outros lugares, já trabalhei em outras empresas. Só que nessa empresa eu entrei em 2014 e estou nela até hoje. Mas eu já trabalhei em outras empresas. E como é que o trabalho influenciou também na sua vida? Melhor. O trabalho, Esse trabalho é melhor. Influenciou, porque uma condição financeira Melhor melhor, autoestima. para poder voltar a malhar. Eu emagreci de 131 quilos, eu caí para 90 quilos. Hoje eu estou numa média de 100, 101 quilos, mas eu ganhei muita massa magra. Depois eu engordei de novo por conta da pandemia, por causa do lockdown, fiquei em casa, aquela coisa toda, depressão batendo forte, mas aí voltando a treinar, eu estou sempre treinando, e com a ajuda do treino, da terapia, me ajudou a voltar a perder peso e tal. E o trabalho te ajuda no sentido de você se sentir útil. Sabe aquela coisa de oficina, mente vazia, oficina do diabo? É verdade. Uhum. Você, quando você está desempregado, você não tem você não tem uma opção, você não tem um trabalho, você não tem o que fazer. Você fica naquele ócio, você se sente inútil. Inclusive, você se sente emprestado. Tem um vídeo aqui no meu canal sobre o transtorno de personalidade, do episódio do Chapolin, que é aquele senhor que é interpretado pelo Ramon Valdez, e depois que se aposenta ele se sente inútil e fica querendo viver como se fosse o Chapolin. Sim. Né? E aí o Chapolin evidencia já no final desse episódio a importância da vida dele, do que ele já tinha feito, como se ele fosse tão importante quanto o próprio Chapolin. Sim, porque toda profissão tem o seu valor. Toda profissão. E você ter uma carteira assinada, você ter uma profissão, você ter uma rotina. Rotina é muito bom para você lidar com depressão. Você ter uma rotina de trabalho, uma rotina de treino, uma rotina de acordar, de dormir. Mesmo que você descanse um pouquinho mais no fim de semana, o trabalho te proporciona essas coisas. Você ter o seu dinheiro, a sua independência, você pagar sua academia, você pagar suas contas, sabe? Você saber que você é capaz, sabe? Você entender que com o seu dinheiro você pode ajudar quem você ama. Então, tudo isso te ajuda porque sua autoestima melhora, sabe? Você ser alguém. Então, isso te ajuda. O trabalho é muito importante. Essa frase que o trabalho edifica o homem é uma das frases mais verdadeiras. Mais verdadeiras. O trabalho edifica o homem. Não é à toa que às vezes a gente vê pessoas aposentadas
que ganham bem trabalhando. É verdade. Não é o dinheiro, gente. Não é o dinheiro. Uhum. É poder sair de casa e ser útil. Com um propósito. Com um propósito. Ser útil para a sociedade. Essa pessoa, às vezes, poderia estar dentro de casa, já tem uma Vendo aposentadoria televisão. boa. Poderia, mas vai virar o seu montinho do Chapolin. Sim. O seu montinho era um aposentado que tinha uma grana alta. E a sobrinha dele estava interessada no dinheiro dele junto com o noivo dela. O seu montinho é um exemplo disso. Uhum. Um aposentado que ele tem uma condição financeira, mas o dinheiro não é tudo. E por ele se sentir assim, ele acabou enlouquecendo. Verdade. Esse episódio de Chapolin é muito bom, diga-se de passagem. E na questão do sono, a sua depressão, ela se manifestou com você dormindo mais ou dormindo menos? Com certeza dormindo menos, porque desde a minha infância eu sempre fui uma pessoa da madrugada. Desde criança, sempre gostei de ficar acordado de madrugada vendo televisão, ficar jogando videogame, e eu não entendia o quão nocivo isso era. Eu sempre fui uma pessoa noturna. Só que de novo, com formação, né? Depois nunca é tarde para aprender. Depois adulto você percebe que não existe pessoas noturnas. Nós, os seres humanos, nós não fomos feitos, cara, para madrugada. O ser humano ele foi feito por dia. Mas aí e a madrugada prejudica sim a saúde. Você sentia necessidade de dormir de dia ou não? Muitas vezes sim, por dormir pouco de noite. Uma hora o corpo cobra. E eu me aguentava com café. Porque o grande problema que a pessoa notívaga desenvolve é, por exemplo, se ela trabalha e entra no processo depressivo, ela vai ter um rendimento péssimo durante o dia, justamente porque o corpo está cobrando o sono. E quando é o contrário, quando a pessoa dorme muito, principalmente durante o dia, a pessoa começa a marcar coisas, a ter compromissos e não comparece nesses compromissos. Falta um dia, aí igual bota uma texta, depois falta outro dia, porque a pessoa não sente vontade de sair da cama. Sim. Inclusive no pior do cenário depressivo, a pessoa sequer consegue tomar banho, sequer consegue escovar os dentes, a pessoa fica vegetando literalmente na cama. É verdade. Então, você tendo um regramento do seu sono, com a hora que você acorda, com a hora que você vai dormir, melhora muito. Aí entra a questão da rotina. Sim. E entra a rotina e entra o trabalho. Entra algo para você fazer, né? Entra uma profissão. Pelo menos no meu caso, quando eu durmo bem, meu humor fica ótimo. Quando eu não durmo bem, eu já fico meio depressivo, fico triste no dia seguinte. Não, me estressa, porque aí eu no meu caso, eu acabo recorrendo a café para me manter acordado. E o café automaticamente te estressa. O café, ele eleva a sua pressão, ele te deixa agitado. Uhum. Você, quando toma café, você dá aquele up, né? Você fica, né? Justamente para você não dormir. Só que assim, a minha cultura, né, sempre foi isso, né? De ficar acordado de madrugada. Até por conta também de alguns períodos desempregado. E você entende que tudo vai somatizando um quadro depressivo. Uhum. A baixa autoestima, o fato de ficar solteiro por um tempo, o peso, acordar de madrugada, tudo isso só vai, né, escalonando, só vai somatizando. É isso, né? E você fica aí acordado de madrugada, aí chega de manhã, você fica igual um zumbi de dia. Ou dorme o dia todo também, se você não tem nada para fazer. Isso tudo vai contribuindo para a depressão. Porque e isso também entra, às vezes, em redes sociais. Porque às vezes chega nas redes sociais,
Você olha, por exemplo, o Face dos seus amigos, os status dos seus amigos, todo mundo trabalhando, com conquistas, viajando. E ao mesmo tempo que você fica Colocando aquela feliz... cerveja assim na foto, assim, aquela cerveja emblemática na Praia de Itaipu, na Praia das Pedrinhas. Não, mas assim, ao mesmo tempo que você tá feliz, porque, pô, eu pelo menos eu fico feliz quando eu vejo o pessoal da escola, Sim, que eu sim. gosto, Todo mundo em encaminhado, outros países, trabalhando, com família, legal com e filho. tal. Porra, aí você olha e você pensa, pô, cara, e eu aqui, desempregado, poxa, não tenho uma perspectiva de vida, não tenho nada. Você se sente, cara. E aí vem aquela frase, né? Mente vazia, oficina do diabo. Mas em compensação, as redes sociais ela imprime uma falsa sensação de felicidade. Nem todo mundo é feliz como é na rede social. Nem os famosos, tipo a Anitta, o pessoal da moda do momento, ninguém é feliz o tempo todo. Eu entendo plenamente. Como as redes sociais. Aí a pessoa que está no processo, que está numa vida normal, que tem contas para pagar, que fica preocupado com uma dívida, que tem algum tipo de doença, algum familiar doente na família, ela se cobra porque a vida dela não é tão feliz como a dos amigos ou dos famosos que ela segue nas redes sociais. E ninguém é feliz o tempo todo. Não, sim, eu já tratei muito isso em terapia. Só que o que eu tô querendo dizer não é nem isso. Porque isso que as redes sociais vendem é uma mentira. Inclusive, é tão mentiroso que eu tenho algumas conhecidas que moram em São Gonçalo. Pra você ver o nível da... Não é criticando, mas é colocando, mas a pessoa mora em São Gonçalo, não tem uma foto em São Gonçalo, a pessoa não tem foto na Praça Zé Garoto, não tem foto no shopping, e ela frequenta, as pessoas frequentam esses lugares automaticamente no dia a dia. E só tiram foto onde? Niterói, Barra da Tijuca. Quem vê e não conhece a realidade, pô, a pessoa vive bem, só tá na zona rica, nos lugares ricos, mas é uma falsa. Se você vai olhar a rede social da pessoa, você não vai ver a realidade dela. E aí vem uma cobrança, pô, fulana, mora aqui em São Gonçalo também, tá lá na Barra, só vive lá na... A pessoa foi lá uma vez, tirou a foto permaneceu, vai aqui em Caraí, tira uma foto, mas a vida da pessoa não é aquele que ela mostra na rede social. Na época do Orkut, quando você fazia a sua descrição, você botava a cidade e você podia botar o bairro que você morava. Quando você botava toda a sua descrição lá no Orkut. Cara, eu conheci quantas pessoas de São Gonçalo, conhecidos meus de rede social, que o bairro botava Icaraí. Tinha então, mora lá em São Gonçalo, bota que mora no Rio. Bota Ipanema. O pessoal botava Ipanema, Leblon. E às vezes em São Gonçalo, cara, Leblon, esse cara mora do meu lado. Sim. E no Orkut bota Leblon. Por quê? Às vezes para chamar a atenção de alguma garota. Sim. No Orkut, na época. Mas hoje em dia isso também rola, tá? Hoje em dia isso também rola. Eu conheço gente que mora perto de mim que bota até outro país. Enfim. Quando você viu a necessidade de buscar uma ajuda psicoterapêutica? Quando começou a morrer até os hobbies que eu mais gostava. Como ver anime, mangá, ver filme. Coisas que eu tinha um hábito... Coisas que eram prazerosas para mim. Como até mesmo sair. Até essas coisas começaram a morrer. E eu comecei a ficar doente. Comecei a me sentir doente. Eu comecei a me sentir mal. Isso foi em que ano, mais ou menos? Isso foi tipo de 2017 para cá. 2017 para cá. E aí, para eu falar um pouco disso, eu vou entrar na minha parte mais de relacionamento amoroso. Porque eu sempre quis ter uma namorada. Inclusive, se você estiver solteiro e acha ele exótico,
bonito, para exótico, Essa parte você corta você também. pode mandar um e-mail para cá, fazer um comentário que ele tá aceitando. Aí eu consegui, eu lembro que a minha primeira namorada foi uma garota que eu amei muito, muito, que eu conheci em 2005. A gente namorou entre 2005 e 2006. Só que esse relacionamento acabou e fiquei solteiro por muitos anos. Muitos anos, muitos anos. Aí em 2013, entre 2013 e 2015, eu tive poucas ficantes, mas foram coisas assim bem... Foram experiências extremamente ruins. Depois, em 2016, eu consegui um namoro que durou alguns meses, mas também foi uma experiência ruim também. E depois disso, veio 2017 e eu resolvi ficar sozinho, porque eu já estava tão cansado. Porque, tirando esse relacionamento que eu tive em 2005 e 2006, que foi muito bom... Foi em que ano? 2000? 2005 e 2006. Foi um relacionamento muito bom. Eu conheci uma mulher maravilhosa nessa época. E foi um namoro excelente, mas ele acabou ali. E depois eu fiquei sozinho por muitos anos. E quando você fica sozinho por tanto tempo, cara, dói. Dói muito. Dói muito. A solidão dói demais. E as pessoas às vezes falam muito assim pra mim: ah, mas só esperar o seu tempo, esperar a sua vez. Mas é fácil falar isso quando todo mundo tem relacionamento. Porque a vida amorosa ela é muito comum. Mas a minha história ela é muito incomum. Uhum. Ficar sozinho por um longo tempo é muito incomum. Então, de 2017 pra cá, eu falei: você quer saber, cara? Eu tô acabado psicologicamente. Eu não tenho estrutura para ter um relacionamento. Porque eu não tenho nem emocional para ter um relacionamento. Se eu tivesse um relacionamento agora, eu ia sobrecarregar a pessoa que estivesse comigo. Isso não é justo. Então eu me mantive sem fazer nada. Nesse sentido. Isso só foi agravando. Agravando. Porque esse peso da solidão, cara, ele só vai te sufocando. E chegou a um ponto que eu comecei a temer pela minha vida, de eu começar a desenvolver doença. Porque o emocional, se você não tratar, com o tempo ele começa a escoar e começa a sinalizar no seu corpo. Estou errado? Não. Ele começa a sinalizar no seu corpo. E eu comecei a ter muito medo, porque eu comecei a desenvolver muito medo de doença. Muito paranoia com doença. Eu comecei a ficar muito paranoico com doença. Eu comecei a ter problemas psicológicos sérios nesse sentido. Muito medo de doença. Fora a tristeza da solidão. Todas essas coisas foram escalonando. Sabe aquela coisa do sapo na panela? Foi afundando mais. Porque a depressão, cara, ela é muito cruel. Porque ela vem, você muitas vezes não percebe, ela cria uma zona de conforto para te manter ali e você se adapta a ela. Isso é muito perigoso. Só que na minha situação, que eu já estava carregando uma depressão de muitos anos, isso estava começando a chegar no limite que eu estava com medo realmente de morrer. E só que eu não tinha dinheiro para fazer terapia. Eu tinha N problemas dentro de casa em relação ao trabalho, conta e tal. Aí eu pensei: ok, preciso de ajuda. Mas não agora. Então, segurei, aguentando mais um pouco. Quando minha situação melhorou, eu entrei em contato com o José, que é psicólogo, conversei com ele. E ele me recomendou, isso em 2020, ele me recomendou uma excelente profissional, que é a Renata, e eu comecei a fazer terapia com ela. Eu comecei a fazer Também terapia... com preço acessível. Sim, comecei a fazer terapia com ela em novembro de 2020 e tô seguindo.
Então foi assim que a terapia entrou na minha vida. E aí comecei a fazer um combo de terapia com academia, para tratar a mente, tratar o corpo, melhorar o trabalho, você trabalhar melhor, né? Você se sentir útil, se você gosta do que você faz. É bom quando você trabalha melhor no que você faz. Não é ego de você ser elogiado na sua área de trabalho, não é isso, mas você se sentir que você consegue fazer o melhor que você pode no que você faz. É aquela satisfação pessoal, né? De, poxa, eu consigo dar o meu melhor. Então, essas coisas foram corroborando para a minha melhora, o começo de melhora. E hoje ele continua no mesmo emprego. E como que é esse seu emprego? Falar mais sobre essa característica profissional. Eu trabalho na área administrativa de uma empresa de ônibus, uma garagem de ônibus. Eu trabalho na parte do monitoramento, onde eu ajudo a monitorar os ônibus que fazem circulação nas ruas aqui da cidade, na verdade em todo o estado, né, do Rio de Janeiro. E como é que o seu trabalho, como é que você enxerga a importância do seu trabalho na prática, para as pessoas, para a sociedade em geral? E muita coisa, porque a gente ajuda a zelar pela viagem do cliente. Então, o cliente, se ele se acidenta, se ele é assaltado, se ele passa mal, se ele precisa de socorro, se o ônibus bate, se alguém bate no ônibus e a pessoa se machuca, todas essas coisas são passadas por nós, que levamos isso para frente, às vezes com imagens, para poder ajudar a população. O nosso trabalho ele é muito importante para a população, porque os ônibus são muito importantes. As pessoas precisam dos ônibus para trabalhar. Se você tira uma linha de ônibus de um local que só tem aquela linha, aquela área ele para, ninguém vai trabalhar. É muito importante. E eu fico muito feliz por poder desenvolver um trabalho assim, que contribui bastante para a sociedade como um todo. Isso faz com que eu me sinta útil. Né? Eu me sinto útil, eu gosto do que eu faço. E eu tento ser um bom profissional. Sim, sim. E é importante, né, colocar essa questão da profissão, porque toda profissão ela tem sua importância. Desde um recepcionista de uma academia, que vai receber uma pessoa que às vezes chega no estágio que ele chegou inicial para malhar e recebe essa pessoa, faz com que essa pessoa, através do seu recebimento, da sua recepção, que ela se mantenha ali malhando, que ela se sinta bem naquele ambiente, até o faxineiro da própria academia que é responsável por manter o ambiente limpo. Se chegar na academia e tá tudo sujo, você não vai querer mais voltar lá. Sim. Então toda profissão tem a sua importância, até mesmo aquela que fica nos bastidores. O motorista é importante, o mecânico do ônibus é importante, a pessoa que limpa é importante, e ele que está nos bastidores também tem a sua importância. Talvez você está aí, meu trabalho, não sou nada. Não, você tem a sua importância. Seu trabalho tem a sua importância na sociedade. Todo trabalho tem. Todo trabalho tem. E como que é a sua terapia? A Renata, ela fez a faculdade comigo. Ela tem a sua abordagem psicanalítica. E como é a seu tratamento, as suas consultas com ela? Minhas consultas com ela são ótimas. A Renata... São online? São online. E a Renata, ela estabelece a base dela é uma ideia de que a terapia ela funciona como um espelho. Porque a terapia não é você falar, não é eu falar para ele ouvir, é eu falar para eu me ouvir. Uhum. E ele é só um espelho. Porque uma coisa é você ficar pensando na cama, ou você ficar pensando, se olhando no espelho, ou até você falar sozinho. Outra coisa é você, quando você fala com um profissional, você se ouvir.
E a terapia, ela te ajuda também na comunicação. Eu, quando comecei minha terapia com o Renato, eu falava muito mal. Como você usa a terapia como um espelho, você fala e você se vê melhor. Você se ouve melhor. E a Renata, ela também tem uma técnica muito interessante, porque ela pega todos os temas da sua vida, porque você vai falando muito de forma embaralhada. Porque quando começa a terapia, você tem muita coisa para falar. Então você vai falando tudo de forma embolada. E ela vai pegando tudo e vai organizando em tópicos. E ela até falava assim para mim, Thiago, é como se fosse um guarda-roupa. Você não tem a gaveta que você bota a camisa, gaveta que você bota a calça, meia, cueca, gravata. É isso. Tudo que você vai falando, tudo que você vai falando de forma mais aleatória e mais jogada, eu vou pegando tudo, vou separar tudo em tópicos. Então tem o tópico do trabalho, da vida amorosa, problema dentro de casa, disso. E depois a gente vai tratando um a um. Então há uma organização dos temas a serem abordados. Às vezes numa sessão você só faz um tema só. Às vezes numa sessão você tem 2. Às vezes numa sessão do nada você traz algo novo. Então é mais uma gaveta para ela botar algo. Então assim vai se tornando mais dinâmico, vai se tornando mais fluido o assunto. E você vai trabalhando melhor e você vai se ouvindo melhor. E a Renata, além disso tudo, ela tem excelentes conselhos. Ela é uma boa ouvinte. Ela tem uma boa dicção, ela tem uma boa postura, sabe? Ela sabe conversar. Isso tudo é muito importante. A Renata, ela passa um sentimento que traz um conforto para você. Você se sente confortável para se abrir e conversar com ela. Inclusive o contato dela vai aparecer aqui embaixo, eu vou colocar. Ela inclusive ficou de fazer um vídeo para nós acrescentarmos a esse, falando um pouco sobre o tratamento do Thiago, né, dentro da ética da psicologia. Então, se você tiver interesse em fazer terapia com a Renata, o contato dela vai aparecer aqui embaixo. Então, é isso. É isso. Eu fiz o tratamento com ela por 2 anos. Ela me liberou em novembro. De 2022. De novembro de 2022 ela me liberou. Eu falei assim, Thiago, a gente chegou numa fase do tratamento que você não vai fazer mais terapia comigo. Por quê? Você vai ficar numa fase experimental. Vai ficar 1 mês ou 2 sem terapia para ver como você se comporta. Ou seja, ela me deu alta. Você vai ver 1 mês ou 2 para ver como você se comporta e depois a gente vai retornar. Porque foram 2 anos com o acompanhamento dela. E eu de fato vou voltar. Eu já estava até conversando com ela, eu vou marcar com ela para voltar. Mas também foi interessante essa parte, né, de você ter uma alta para ver como você lida sozinho. Uma independência. Né? Você conseguir caminhar sozinho pelos próprios pés. E fala agora mais sobre a questão da poesia. Como que está o seu vínculo poético, o seu lado poético atualmente? Com o tratamento psicológico, com essa evolução psicoterapêutica e a remissão da depressão? Melhorou bastante, porque a minha escrita melhorou muito. Eu fazia poemas. Eu me inspiro muito na chuva, eu me inspiro muito em casas, prédio, paisagem como um todo. E quando eu comecei a fazer terapia com ela, eu fui morar num apartamento. Olha que coincidência. Fui morar num apartamento alto pra caramba. Tem uma paisagem excelente. Então, eita nós, de madrugada isso me ajudou mais ainda. Em momento de férias. Lá no Colorado mesmo? Não, no Mutondo. Aliás, dicas de passagem é muito bom ali onde eu tô morando. Pô, é bom demais. E assim,
O que eu posso dizer? Eu comecei a fazer poemas com um tema mais político. Eu comecei a refinar os meus poemas com um tema mais amoroso. Às vezes eu faço poemas sobre depressão. Às vezes eu faço uns poemas desesperançosos, mas com um tom de esperança no final, como se fosse uma reviravolta. Mas às vezes eu faço versos com o intuito de ajudar. Uhum. Porque assim, eu não escolho o tema. Eu até falo com a Renata, com alguns amigos, que a poesia fala comigo. Então é o tema que ela me mostra, eu escrevo. Entendeu? Eu já fiz poesia, por exemplo, aqui na sala desse apartamento, por exemplo, olhando essa paisagem aqui, que é ótima. Pô, se eu morasse nesses prédios aqui, cara, eu ia escrever tanto se eu morasse. Eu brinco muito com Renata, que eu sempre tive um sonho de morar num apartamento alto, com sacada, aquelas varandas. E não é por status, não financeiro, nem nada, não. Escrever. Sabe, esses apartamentos que tem aqui em Caraí, alto, com varanda, botar um computador ali, só pra isso, cara. Só pra isso. Só pra ele sentar escrevendo. Isso. Ficar vendo os prédios, ficar vendo o mar. Eu acho isso, cara, isso é uma fonte tão rica de poesia pra mim. E a poesia também, o poema, ele teve um... A poesia e o poema, ele também teve um outro ponto para mim, que foi me ajudar a descobrir minhas qualidades. Quais são as suas principais qualidades que você começou a enxergar desde então? Além de ser um excelente amigo, companheiro, leal, isso eu sei. Quais são as outras? Olha, eu descobri da própria poesia, esse dom do escritor. Talvez um incentivador, porque eu gosto muito de postar vídeos fazendo exercícios. Eu posto coisas sobre alimento, coisas fitness, dicas de alimentação que eu vejo, fotos, eu compartilho. E eu não sou fitness, eu estou longe de ser fitness, eu não tenho um corpo bonito, eu não sou musculoso, eu não sou nada disso. Mas a ideia que eu tento passar para as pessoas é que fazer exercício é bom para a saúde, para a mente, para o corpo. Então eu gosto de passar essa imagem para as pessoas, essa ideia. Eu gosto de passar isso. Faça exercício, faça uma atividade física. Não importa se você é obeso, não importa se você é magro demais. Cuida do seu corpo, porque você mora dentro dele. Sim. Então eu gosto de passar essa ideia. Mas você não é musculoso, você não é fitness, não é bodybuilder. Não sou nada disso. Mas eu faço exercício. E daí? Então quando eu posto vídeos, já teve gente que veio falar pra mim, poxa, eu vejo os seus vídeos malhando e tal, e você é que nem eu. Você não é aquele cara que parece o Arnold Schwarzenegger e tal. Inclusive, não, você é que nem um pouco utópico sem usar anabolizante, né? Nada, eu não uso nada. Não, aquele corpo. Sim. Às vezes a pessoa, não, eu quero ficar igual o Stallone, o Arnold Schwarzenegger, mas é um pouco utópico, porque além de você ter uma equipe profissional por trás daquilo ali, praticamente durante o dia todo da pessoa, você tem as substâncias. E o corpo cobra, tá? Que eventualmente não é tão saudável assim. E o corpo cobra. O corpo cobra. Eu tinha um amigo que ele era assim, bodybuilder, monstrão, musculoso ao extremo, tomava um monte de coisa. Perdeu os 2 rins com 30 anos. De tanta coisa que ele tomou, os rins morreram. Aí conseguiu um rim de doação. Deu umas complicações, morreu aos 33. O corpo cobra. Então, por exemplo, eu parei de beber, já tem 15 anos, eu não fumo, eu não uso drogas, eu não uso nada. Eu não uso nada. Eu emagreci 41 quilos, depois eu ganhei 10 de massa magra,
engordei um pouquinho. Aquele peso que eu tinha, nunca mais voltei, não é verdade? Você me conhece e sabe como é que eu era. Aquele físico eu nunca mais voltei. Inclusive até sequei de novo. Eu tô bem. Na verdade, eu me sinto bem hoje. Olhando o meu corpo, apesar de eu não achar bonito, mas eu me sinto bem com relação à saúde, sabe? Pressão Fisicamente. diminuiu, A pressão diminuiu, você dorme eu melhor, durmo melhor. cansa menos. Então, isso é uma qualidade que eu vejo em mim. Porque o corpo, apesar de ter essa simbiose conosco, né, com o espírito, com tudo, você acha que o corpo é algo à parte do corpo dos outros, né? Inclusive tem gente que acha que nunca vai morrer, tem gente que acha que vai ficar eterno, eternamente por aí. Mas o corpo, na questão do peso, é o que você carrega durante o seu dia inteiro. Você está pesando 200 quilos, você está levando 200 quilos ali, como se fosse saco de cimento nas costas, exatamente. pela rua. E quando você emagrece, você sente o impacto. Pô, eu era tão pesado e agora eu subo essa escada, fico melhor, não me canso tanto. O corpo, além da questão da beleza, é o que você carrega em carga. Sim. E a vida muda muito quando você emagrece. Não, emagrece. E assim, as pessoas às vezes romantizam obesidade até mórbida e tal. E tipo assim, cara... Como o caso do Jô Soares, que dizem que ele emagreceu e perdeu a graça. Ah, perdeu a graça. E supostamente ele teve que engordar novamente para poder ser engraçado. Então, né? Tanto que no final da vida dele foi cobrado isso. Não, cobra, sempre cobra. Em termos de saúde. Então assim, se você quer ficar acima do peso, fica acima do peso. Mas fica acima do peso praticando atividade física. Faça uma atividade física. Agora, o que a gente não pode, ou pelo menos eu não vou, é apoiar a obesidade mórbida. Sabe? A pessoa com 200 quilos, 180 quilos, 190 quilos. Eu tenho um amigo que está com 170 quilos. Eu falei para ele, cara, isso não é legal, cara. Isso não é legal, você vai morrer e você é novo. Você é novo. Então, essa mensagem que eu tento passar, eu acho que é uma qualidade minha. Assim como a minha escrita que melhorou. E eu ainda estou buscando outras qualidades. Porque eu me via como um verdadeiro fracassado e perdedor durante muitos e muitos anos. E quando você está assim, referente à depressão, não adianta o mundo falar que você é um vencedor. Não adianta. Não adianta seus pais falarem que você é nota 10. Não adianta seus amigos falarem que por mais que eles estejam sendo sinceros, por mais que eles estejam tentando te ajudar, e por mais que eles estejam falando a verdade, você não enxerga essa verdade. Não adianta. Não adianta o mundo falar o quão bom você é, porque se você não entende isso, se você não enxerga isso, se você não vê isso, você vai ser um perdedor. Para o mundo você é um vencedor. Mas de noite é só você e o travesseiro para dormir. E disso você não foge. Você não foge, cara. E é complicado. Então, isso foi uma coisa que melhorou muito com relação à terapia. A Renata me ajudou muito nisso, né? E eu ainda sigo em busca disso. Eu ainda estou em busca disso. Eu ainda estou em terapia, eu ainda estou em tratamento. Eu ainda estou em aperfeiçoamento. Eu tenho muito que aprender. Eu tenho muito que melhorar na escrita. Assim como todo mundo tem que evoluir, né, cara? E vamos para as partes finais. O que você colocaria de importante em termos de acréscimo aqui nesse nosso vídeo? Termos importantes? Essa parte você vai cortar. O que você considera assim de importante que você ainda não conseguiu falar para poder encerrar esse vídeo? Algo que ficou faltando. Cara, eu espero
poder melhorar psicologicamente, melhorar mais, poder trabalhar melhor, ser um filho melhor, conseguir ser um amigo melhor, porque muitas vezes a depressão me deixou muito distante, né, de meus amigos, né, e ser mais presente. E é isso. E o que mais a vida estiver reservando para mim, né? Uhum. E a questão que eu acho importante, que talvez a gente não tenha dado muita importância, questão social, círculo de amizade. Como é que o círculo de amizade não me coloca porque já foi colocado e tal, mas como que o círculo social influenciou nessa sua retomada, na sua virada de vida? O que você acha? Porque o círculo social muda. Muda. Você tem amigos, porque é assim, pelo menos falando por mim, eu tenho amigos de infância, só que eu não falo com quase nenhum. Por quê? Muitos casaram, não moram mais por aqui. Outros têm vidas tão ocupadas, tão distantes. Não é que a gente brigou, não se fala, não é nada disso. Só tão distantes. Inclusive, muitos amigos da nossa época de colégio. Outros realmente resolveram parar de falar. Por motivos religiosos. Também. Uns foram para outros países. Então, e o meu ciclo de amizade ele é muito pequeno hoje. Que eu falo assim, o ciclo de pessoas que eu estou ativamente, né, em contato é bem pequeno. Bem pequeno. Eu tenho, e até nas redes sociais também é pequeno. Também é pequeno. Mas tem pessoas importantes que em redes sociais que gostam de mim, amigos até de longa data de redes sociais que me amam, que eu tenho uma boa relação, que me dão apoio, bastante pra caramba de montão, muito, que me dão apoio. E eu sou muito grato a essas pessoas. Meu ciclo de amizade ficou mais em rede social do que fisicamente, até porque o nosso tempo é muito curto. É muito trabalho, é muita correria. Muitos já estão casados, ou já estão com filho. Dinheiro também. Ou falta de dinheiro. Tudo muito caro, tudo muito perigoso. Tudo muito perigoso. Hoje, para você sair, tem toda uma logística, cara. Hoje, para você sair, você tem que ir para um lugar que, dependendo do lugar, você só pode sair de manhã porque não tem Uber. Dependendo do lugar, não tem Uber. Você só vai poder ir embora de manhã. Então, tem toda uma logística de dinheiro. Você tem que ter um preparo físico para você aguentar o lugar que você vai, a festa e tal. Então, hoje é quase um evento você sair para ver amigos. Que a vida é assim, né? A vida é assim. Mas os laços, quando eles são verdadeiros, mesmo que haja essa distância, quando você está com a pessoa, é como se só tivesse passado um dia ou dois. É que nem, por exemplo, eu sou com ele aqui. Né? A gente às vezes fica... A última vez que eu vi José foi o quê? Alguns meses. Mas a casa dele aqui eu vim tem 1 ano. Mas não muda nada. Né? Eu posso citar o Michael, por exemplo, que também é a mesma vibe sua. O Michael, o Tony, não muda nada. Mas o ciclo de amizade, ele é pequeno, mas ele é muito importante. Muito importante mesmo. E é isso. Se você ainda não for inscrito do canal, inscreva-se, ative o sininho. E se você tiver coragem de fazer uma terapia comigo, com preço acessível, de forma online, manda um e-mail para textaí.psicologia@gmail.com. Isso aí. Uma carta à eternidade. Eu aprendi a ser um poeta quando reconheci sentimento escrevendo seu nome nas lágrimas da chuva na janela. Aprendi a ser um artista lapidando os melhores versos, desenhado em suas mãos seguradas por mim na central do Brasil.
sentindo aquele pequeno arrepio, aquele adolescente no chat da cidade, de como reencontrávamos nossas almas enquanto namorávamos o silêncio da madrugada. O coração, aquebrantado pela saudade, segue seus estilhaços como gotas de lágrimas que transformam pequenas poças que transparecem todas as nossas vidas e sonhos, todos os eu e você, todas as promessas nessas vidas e em outras 1000, como versos de um livro. Cada página da minha história se passa como o afago do vento na minha janela, como uma forma de você estar comigo. Que bons ventos protejam você, guria, pois minha morada sempre esperará por ti. Meus braços, que um dia foram seus. Mas apesar da saudade que arrebata, que me corta a alma como feroz algoz, sinto-me firme em fechar os olhos e ouvir sua voz, como rindo da minha promessa de que não se espante se um vento tocar os seus cabelos, pois sou eu perto de ti. Nossos destinos foram entrelaçados há muito e muitão, que a saudade alcance a eternidade bastante pra caramba de montão.